é proibido Vitória em todos os sentidos, porque já são 4 jogos sem vencer, 2 empates consecutivos. Começou vencendo, né? O Davi Duarte fez um gol de cabeça ali, um belíssimo cabeceio, diga-se de passagem. Mas eu vou dizer, não perdeu o jogo porque o Ener Valencia é um absurdo para perder gol. O que o Ener Valencia perdeu de gol não foi brincadeira. Até que o nosso amigo Marcos Felipe, aos 89, solta uma bola no pé do Borré. E aí, Borré não perdoa. Jogador rodado, jogador de seleção argentina, seleção colombiana, jogador que disputou Libertadores, jogador rodado, não vai perder um gol daquele. Cravou 1-1, um empate com gosto de derrota, um Bahia que parece estar perdido. Não o Bahia, o Rogério Ceni parece estar perdido. É impressionante o que acontece com esse time, que não engata vitórias, não consegue resultados positivos, não engata triunfos, na verdade. Né? Não pode falar vitória, é proibido vitória, então está sendo proibido até o resultado positivo, e o karma afetou. E eu quero começar com o Gabriel, porque o Internacional, que também não vem tão bem no campeonato, né, vem pressionado, e o Bahia poderia se recuperar desses resultados negativos, nessas 3 jogos sem vencer, poderia ter feito um resultado positivo no sábado, em casa, saiu na frente, permitiu um empate no final. É um Bahia que deu pane geral, né, Gabriel? O Bahia enfrentou uma equipe que geralmente não vai bem fora de casa, que é o Inter. Então o Inter já tem uma sequência também aí boa sem vencer fora. Foi um jogo extremamente equilibrado, tanto que o Bahia finalizou 10 vezes, sendo 3 na meta, e o Inter 10 vezes também, sendo 2 na meta. O Bahia, no geral, teve um pouco mais de volume de jogo, mas pecou muito no último terço do campo. O Bahia, além desses 4 jogos sem vencer, não vence em casa 3 jogos. O Bahia que perdeu para Cuiabá e Corinthians recentemente em casa, jogos cruciais aí para uma retomada. O Bahia que chegou a ficar no G4, agora ocupa simplesmente a 7ª colocação, então a queda de rendimento brusca aí. Então vai ter que se reencontrar aí na competição. Bahia, que tem jogadores de qualidade, tem um elenco melhor do que o do ano passado, certamente, investiu de maneira bem mais pesada. O Bahia que tem uma sequência aí com jogos contra o Botafogo, já pela Copa do Brasil. Depois desse jogo enfrenta o Fluminense fora, o Fluminense que vem numa crescente aí. Enfrenta novamente o Botafogo pela Copa do Brasil e depois vem o clássico contra o Vitória em casa. Então uma sequência pesada aí para o Bahia. Vamos ver como é que o Bahia vai sair nessa sequência, que é crucial para a equipe voltar a ganhar em confiança e crescendo novamente na competição, já que tem qualidade para isso. O Bahia que ele perdeu para o Cuiabá em casa quando o Cuiabá estava no Z4. Perdeu para o Corinthians em casa quando o Corinthians estava no Z4. Inclusive o Corinthians sai do Z4 nesse jogo. Empatou com o Atlético Goianiense, que era o lanterna da competição, ainda é. Empatou com o Internacional, que está brigando ali na parte de baixo da tabela já, e vem numa crise. E aí vem, como o Gabriel falou, no domingo, na terça, né? Tem Copa do Brasil, pega um dos líderes do Brasileirão lá, o segundo colocado Botafogo, no Engenhão, no Newton Santos, pela Copa do Brasil, 9h30 da noite. Isso aí já tem que virar a chave, é outro campeonato, é outra disputa, o mental tem que dar aquele cliquezinho. Depois mantém no Rio de Janeiro para visitar o Fluminense no Maracanã, no dia 4 de agosto, às 4 da tarde. E o Fluminense que está brigando lá embaixo no campeonato ainda. E depois recebe o Botafogo na Copa do Brasil no jogo de volta. Então tá espremido, é muita coisa. Tem que gerir elenco, tem que cuidar de sair também da parte física. A gente sabe que os jogadores do Bahia sentem a parte física. E recebe o Botafogo no dia 7 de agosto, 9h30 da noite, pela Copa do Brasil. Diga, Gabriel. E esse jogo contra o Fluminense é interessante porque pode ajudar, entre aspas, o seu maior rival, Vitória, né? Então ainda tem esse contexto aí. E é o que não tem acontecido, né? Como citei aqui, o Bahia perdeu para o Cuiabá e para o Corinthians quando estava no Z4, empatou com o Atlético Goianiense que é o Lanterna, pegou o Internacional e não conseguiu vencer o Internacional, que está na parte de baixo, vai pegar agora o Fluminense, e depois ainda tem o Vitória que está lá na parte de baixo, que é um clássico, mas está na parte de baixo, né? E depois do Vitória vem o Grêmio. Só para a gente ter uma ideia, vem o Grêmio. Eu só vou confirmar aqui no calendário. É isso mesmo, o Grêmio. João, o Bahia não consegue vencer os times de baixo.
E isso faz muita diferença lá em cima, porque já tirou o Bahia da zona da Libertadores, já tá com o Bahia na zona da Sul-Americana, o Bahia já tá fora do G6, já tá se distanciando do pessoal lá de cima e não consegue vencer os times da zona da parte de baixo da tabela, que seria fundamental para pontuar e se manter na briga, né? Com certeza, Daniel. O Bahia tá fazendo o papel de Robin Hood, né? Difícil. O Bahia enfrentou o Atlético Goianiense, que era o lanterna, foi lá e deu um ponto. Enfrentou o Cuiabá, que estava na zona de rebaixamento, perdeu para o Cuiabá nessa rodada saiu da zona de rebaixamento, nessa rodada, se eu não me engano. E que colocou o Corinthians dentro da zona de rebaixamento. Enfrentou o Corinthians na rodada seguinte, se eu não me engano, foi lá, perdeu do Corinthians. Tirou o Corinthians da zona. Aí vai enfrentar o Fluminense, e pode ajudar dois times que estão na zona, que é o Vitória e o próprio Fluminense. E vai enfrentar o Botafogo, que, como você disse, é outro campeonato. O Bahia simplesmente tirou ponto dos times de cima, de alguns times de cima, tirou ponto do caramba, agora me fugiu a memória, me deu um lápis de memória agora. Ele venceu o Botafogo fora de casa, venceu o Fortaleza na Fonte Nova, goleou o Cruzeiro na Fonte Nova, venceu o Atlético Paranaense lá na Liga Arena, que é o oitavo colocado, venceu o Atlético Mineiro, que é o nono colocado, empatou com o Atlético Mineiro na MRV Arena, que é o nono colocado, e venceu o Bragantino, que é o 10º colocado. O 11º colocado, o Bahia venceu também, que foi o Vasco. Então, esses times assim, que estão ali principalmente do 10º para cima, o Bahia só perdeu pro Flamengo, pro Palmeiras e pro São Paulo. E você tá correto na sua síntese.